A Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, vivendo as oportunidades de Deus. Preste atenção, você deve orar para ser bem-sucedido em tudo o que faz. Deve orar pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas. Deus não separa o espiritual do natural, tudo importa. À medida em que você ora por tudo, você terá benefícios de desenvolver a percepção da consciência de Deus, que lhe fará bem-sucedido em tudo. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o ou perceba em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu vou utilizar a palavra perceber em vez de reconhecer. Adão e Eva perceberam que estavam nus após comerem do fruto. Significa que eles viram a realidade da sua nudez. Assim, quando vemos Deus na realidade de nossa situação, Ele endireitará as nossas veredas. Uma maneira bem prática de percebermos a Deus é chamado através da oração. Quando nós invocamos o nome de Deus, Jesus, nós inserimos Ele na situação. No Salmo 130, o salmista diz: das profundezas clamo, chamo a ti. Esse chamar é invocar o nome. A oração não pode ser formal e inconstante. Ela é um estilo de vida, de relacionamento com Deus. É conversar com o Pai. A oração tem que sair da formalidade para a intimidade. Orar é reconhecer a Deus como Pai. Por mais famoso que o seu pai seja, ou para outras pessoas, para você ele é íntimo, próximo. O Senhor disse, por meio de Isaías 45, verso 2, 3, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Aleluia! Que promessa maravilhosa! Perceba que Ele irá à frente, preparando o seu êxito. Quando você ora, você se posiciona para viver as oportunidades de sucesso. Em Gênesis capítulo 24, nós encontramos Abraão enviando um servo para a casa do seu irmão Naor, na Mesopotâmia, a fim de buscar uma esposa dentre outra família para o seu filho Isaque. Depois de uma viagem de 1.400 quilômetros, ele chega ao entardecer e para diante do poço, onde centenas de moças saíram para pegar água. Então ele orou. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Bom êxito vem da palavra cará, que significa acontecimentos corretos. Veja o texto a partir do verso 10. O servo partiu com 10 camelos ao seu redor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço, onde fica fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vê, estou aqui ao lado dessa fonte, e as jovens desse povo, dessa cidade, estão vindo para tirar água. Concede-me que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu canto e me dê de beber, e ela responder, bebe, e também darei água aos teus camelos,
seja essa a escolher para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relação com elas. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao seu encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, tirou rapidamente dos ombros o cântaro e serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Ela, assim, esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para eu e os meus companheiros passar a noite. Sou filha de Betuel, o filho de Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou: temos bastante palha e forragem. Também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Você sabe quantos litros de água bebe um camelo? Em média, 120 litros. Eram camelos, eram 10, e isso dá 1.200 litros de água. Rebeca tinha uma disposição além do normal para dar de beber aos camelos de um estranho. Deus estava por trás disso. Quando surgiu um desejo de abençoar alguém, abençoe, porque Deus está atrás disso. Orando por bom êxito, você terá prosperidade. No verso 40, 42 e 56, o servo de Abraão substituiu Carat, bom êxito, por Islavac, prosperidade. O significado de que quando você ora por bom êxito, você terá prosperidade. Deus vai te conduzir a lugares favoráveis. Ele colocará você no lugar certo, na hora certa, fazer parte do seu favor. Olhe por isso. Rebeca vinha antes de terminar a oração. Quando você ora por êxito, você viverá os acontecimentos certos planejados por Deus. O servo orou e pediu sucesso a Deus, e que a palavra em hebraico, karash, acontecimentos corretos. Mesmo antes do servo terminar de orar, Deus respondeu a sua oração, lá em Gênesis 24:15, no que diz que Rebeca, que foi designada por Deus para Isaque, apareceu antes que mesmo que o servo terminasse de orar. Isso nos mostra que quando oramos pelo bom êxito, nós nos posicionamos para vivenciar os acontecimentos certos que Deus já orquestrou para nós. Esse acontecimento correto não podem ser planejados pelo homem. Só pode acontecer conosco pela graça de Deus. E assim como Deus respondeu ao servo de Abraão tão rapidamente, saiba que Deus já enviou a resposta à sua oração. Isaías capítulo 65, verso 24. E será que antes que clame, eu responderei. Estando ele ainda falando, os ouvirei. Aleluia! Antes de terminar a oração, a resposta já foi enviada. É como se Deus estivesse aguardando você abrir a boca e pedir. Deus mesmo coloca o desejo em nós para que oremos. A oração estabelece a vontade de Deus na terra. Tudo nessa terra funcionará pela oração. A oração demonstra em nós o nível de dependência de Deus. Jesus sempre orava. Ele, sendo filho de Deus, tirava noites inteiras apenas para orar, porque é através da oração
que os propósitos de Deus acontecem na nossa vida. As pessoas pensam que há uma maneira definida de orar, mas a oração vem de um relacionamento com o Senhor. A oração é simplesmente falar com Deus. Você não precisa subir aos céus. O Senhor tornou a oração muito mais simples do que pensamos. Neemias orou diante do rei. Neemias orou para ser bem-sucedido. Neemias capítulo 1, verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Conceda que eu seja bem-sucedido hoje, o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem, nesse tempo em que era copeiro do rei. No capítulo 2, encontramos Neemias servindo vinho para o rei. Quando o rei lhe perguntou, por que o seu semblante estava triste? Neemias ficou com muito medo, porque isso poderia significar que o vinho estava contaminado. Então Neemias orou de forma rápida e simples e obteve sucesso diante do rei. Em Neemias capítulo 2, verso 4, disse-me, ó rei, que me pedes agora? Então o rei, orei ao Deus do céu e disse ao rei, se és de agrado do rei, se o teu servo achar mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Neemias pediu um tempo necessário para reconstruir os muros de Jerusalém, que o rei lhe desse carta aos governadores para ter passagem livre, que o rei lhe desse carta para Asaf, o guarda florestal do rei, para lhe dar madeira para o templo, para os muros de Jerusalém, para construir a sua própria casa. O rei deu-lhe tudo, porque a boa mão do Senhor era com ele. Neemias viajou 1.583 quilômetros, 4 meses, num caminho cheio de perigos. Esdras relata a sua partida e chegada. Em Esdras capítulo 7, verso 9, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu para a Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. A mão de Deus vai guiar você. A mão de Deus o livrará da aflição e da dor. Ele te livrará de todo o mal. Gosto de mencionar a mão de Deus comigo. Ela me conduzirá por caminhos aplanados. Sua mão é poderosa e a sua mão é imensurável. Com seus dedos ele mede o universo, o infinito. Ninguém pode medir o infinito. Se você dividir 1/3, terá uma dízima periódica infinita do valor de 0,3, que nunca acaba. A mão do Senhor pode encontrar o fim de tudo. Confie nele, ore, fale com ele, como fala com um amigo. Se Moisés fez isso na lei, que nível de intimidade podemos ter como filhos amados? Você se tornou amigo de Jesus. A oração tem que se tornar um diálogo de amizade. Amém? Quero orar por você. Quando você ora no Espírito, você será conduzido a oportunidades preparadas por Deus para você. Deus é um Deus de oportunidades. Em algum momento, a porta se abrirá, o telefonema chegará, o contrato será liberado. Enquanto esperamos em confiança no Senhor, devemos ativar o nosso espírito pela oração em línguas. Somente o Espírito Santo poderá conduzi-lo para o lugar certo, na hora certa. Em Efésios capítulo 6, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Deus conduzirá você pelo Espírito Santo. O bom pastor é a porta, te levará aos pastos abundantes. A questão é como seguir Jesus bem perto. Uma das maneiras mais eficientes é orando no Espírito em todo o tempo. A oração no Espírito não procede da mente, não procede do homem, mas do Espírito Santo falando através de sua boca. Isso é fantástico. Deus o conduzirá a muitas pessoas que precisam de salvação. Teremos células cheias, casas cheias,
Enquanto você compartilha o pão com essas pessoas, Deus prepara a sua colheita. Enquanto você parte o pão, você terá mais conhecimento de Jesus. Nada lhe faltará enquanto você está debaixo da direção do Espírito Santo. O destino é a casa cheia de tudo que é bom. Aleluia, Pai. Eu oro abençoando cada um dos irmãos que me ouvem através do canal do YouTube. Que eles possam viver dias de oportunidades. Que o Senhor abra portas diante de ti. Que eles sejam bem-sucedidos em tudo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e vivam boas oportunidades. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta, uma semeadura. Você sabe que quanto mais você semear, mais você vai colher. Não da mesma forma, mas que Deus vai multiplicar a sua sementeira. Seja um semeador do nosso ministério. Nós somos terra fértil e Deus vai multiplicar. Você terá uma colheita, não no mesmo nível da semeadura, mas Deus vai multiplicar abundantemente na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.